Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando sobre os desafios da fé e da razão na sociedade pós-moderna, tendo aqui a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e do nosso convidado mais do que especial, Padre Márcio Antônio Paiva, doutor em filosofia, aqui pela PUC Minas. Deixa eu aproveitar aqui nesse terceiro e último bloco para ver a participação do pessoal no Twitter. Tem muita gente que vai mandando alô, mas a Eliane, ela faz um comentário, o Padre Márcio, seguinte, que ela diz aqui, que muitos usam a fé, na verdade, como um disfarce para promover a violência, mas a verdadeira fé tende a resistir, antes de tudo, a verdadeira fé tende a resistir antes que tudo tente maculá-la. Mais ou menos isso que ela quis dizer aqui, porque no Twitter você tem que ser breve. No mais, o pessoal está mandando um abraço, está acompanhando bem o programa. Quer dizer, esse problema dos ismos, não é? Dos fundamentalismos. Na verdade, Padre Hamilton, eu digo assim, nem sempre é a fé que gera violência, mas a razão. A razão sozinha é uma força muito potente. Suponhamos que eu esteja diante de uma turma, meus alunos. Eu digo assim, olha, os alunos do 5º período são maravilhosos. Isso é altamente violento, Frei, porque não permite perceber a diferença do Pedro, do João, da Maria, da Carla, da Ana, do Ricardo. Cada um é diferente. Então não são todos maravilhosos. Agora, eu fiz um juízo moral positivo. Imagine você se eu fizer um juízo moral negativo. Os alunos do 5º período são medíocres. Aí todo mundo, não, aí é violento. Não, a lógica anterior era também violenta. Então, o que acontece às vezes é que a fé, ela vem travestida da força da razão. Porque fé, eu vou dizer, é impulso vital. É como diz a carta aos Hebreus, né? É uma forma de experimentar aqui aquelas realidades que esperamos. Se eu espero o reino de Deus, se eu espero paz, eu já experimento isso aqui agora, isso é fé. Ou seja, a vivência da fé, ela vai dando sentido para todas as realidades da nossa vida. Agora, todas as vezes que nós travestimos a fé em linguagem racional, ela tende a ficar violenta. Essa é a questão. E é interessante que no começo não era assim, né, Frei? Se a gente faz memória aqui, 3º, 4º século, vamos lembrar dessa articulação extraordinária entre fé e razão. Quem não se lembra do grande padre da igreja Orígenes, Clemente de Alexandria, sem falar de Santo Agostinho, né, filósofo e teólogo, quer dizer, filosofia e teologia, diálogo, compreensão, fortalecimento mútuo, enfim. Quer dizer, homens que, através dessas universidades que foram surgindo posteriormente, século XII, século XIII, não é? Foram articulando bem isso. Agora a gente fica perguntando justamente como é que, posteriormente, essas tensões, elas tenham sido, né, estendidas. Mas interessante, no começo das universidades elas caminhavam bem, mas depois nas próprias universidades, hoje é um verdadeiro ringue, quase, uma coisa, um cavalo de batalha. É um negócio interessante. Como entender isso, Frei? Padre Hamilton, em primeiro lugar, eu acho muito importante recordar que as universidades nasceram na sombra dos mosteiros, que os primeiros grandes filósofos, claro, Platão, Aristóteles, sim, mas eu digo, dentro desse contexto do século I, II, III, não é? Depois de Cristo, os grandes filósofos normalmente eram também teólogos, e você citou vários nomes, e naturalmente século XII, XIII, quem não se lembra do Santo Tomás, Boaventura, Alberto Magno, quase todos franciscanos, não é? Mas isso não tem nada a ver. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, não é franciscanismo, o que eu queria dizer é o seguinte, então, grandes inteligências conjugaram fé e razão. Muito bem. O que houve? Eu diria, por um lado, aqueles que articulam a fé foram se afastando do mundo, ou seja, não acompanharam a evolução das ciências, das descobertas, sobretudo agora, nos últimos, não digo últimos decênios, talvez últimos séculos, não é? Com a Revolução Industrial, depois todas as ciências avançando, e aí nós ficamos para trás. Então, seria do lado dos portadores da fé, faltou aquela conexão com a realidade que ia avançando e continua avançando com uma velocidade incrível. Por outro lado, os, digamos assim, que representariam o pensamento mais filosófico,
faltou perceber as raízes de onde eles mesmos surgiram. Não é? Ou seja, não existe fé sem razão, como não existe razão sem fé. Quer dizer, lá no fundo, as duas sempre se conjugam. Em outras palavras, e talvez eu até acrescentaria, não é, para os que estão ouvindo, uma das alegrias que eu tive no ano passado foi num encontro de ética lá em Trento, na cidade de Trento, Concílio de Trento, etc. Sabe qual foi a alegria em relação à fé e à ciência? Foi encontrar cerca de 600 professores de ética nas universidades. E sabe o quê? Uma grande maioria jovens. Olha aí. E uma grande maioria mulheres. Sabe? Foi uma alegria muito grande. Significa não. Aquilo, na medida que entra a ética, bioética é outra porta para o diálogo, para a abertura, para a compreensão, e já nasceu com uma vocação ecumênica, não é? E eu acho que nós temos como resgatar. Agora, é importante essa observação. Ninguém no mundo de hoje, tem alguns, no mundo de hoje não, uns grupinhos, não, porque a religião é obscurantista, porque a igreja é obscurantista, etc. Lembre-se né, que todas as religiões têm um fundo filosófico, todas, não é? Antropológico, não é? Psicológico e assim por diante. Uma grande riqueza. E toda ciência tem um fundo irracional, que nós chamamos fundo de crença. Ele tem que acreditar naquele método, é preciso acreditar em todo aquele campo hermenêutico que foi construído e é preciso acreditar também naquelas aquisições. Eu digo assim, Padre Hamilton, a ciência ela é humana também. Por quanto tempo a Terra foi considerada o centro do universo? Mais de 1000 anos. Por quanto tempo o Sol foi considerado o centro do universo? Não durou 300. E hoje nós perguntamos, o universo tem centro? Ou seja, a ciência ela se faz de conquistas e perdas. Conquistas e perdas. Essa é a estrutura do desenvolvimento da ciência. Por isso eu gosto sempre, nessa perspectiva, de citar Santo Agostinho. Procurar para encontrar e encontrar para procurar. Essa é a nossa tarefa nesse mundo. Por isso não há nenhum motivo para um espírito são, equilibrado, separar razão e fé. Só que tem a outra frase correspondente de Santo Anselmo, não é? Fides querens intellectum. A fé busca a compreensão. E por outro lado, lógico, a razão busca a fé. A razão mais profunda, o sentido mais profundo das coisas, no fundo, vai encontrar, então, o mundo da fé. O senhor diria, antes ainda de começarmos aqui a colocar uma espécie de propostas para que esse encontro, ele de fato seja muito proveitoso no seu todo, mas o senhor diria que essa pós-modernidade, ou esse período que nós estamos vivendo da história, é um período de crise, de revisão, tanto de um lado quanto do outro, para podermos em seguida dar um passo seguinte, mais em comunhão do que a divisão que a gente tem percebido, e aí os dogmatismos de um lado e do outro, os fundamentalismos e assim por diante. Olha, Padre Hamilton, eu acho que ser humano, ser no mundo, é sempre ser na crise. Crise vem do grego, krinos, significa julgar. Nós vivemos nesse mundo julgando, analisando, pensando, construindo sentido para a vida. Então nós nunca estamos prontos, acabados, com a verdade eterna, absoluta, pronto e acabou. Não, até aquilo que a gente acredita que seja eterno, que é o amor de Deus, que é o amor às pessoas, ao longo da nossa vida, no arco do tempo, a gente vai tendo os desafios, os sabores e às vezes até os dissabores nessa experiência. O que acontece nos tempos da pós-modernidade, vamos dizer assim, é que já há hoje um reconhecimento da ciência de sua limitação, ela é humana. Recentemente agora, esse ano, em junho, eu participei de uma mesa com o físico Marcelo Gleiser, por ocasião do lançamento do seu livro, A Criação Imperfeita. Então foi um momento muito rico, porque ele tem uma postura, e ele é um cientista renomado internacionalmente, ele tem uma postura hoje, como vários colegas dele, de que hoje nós temos essa teoria, mas ela pode vir a ser substituída. Então a ciência só tem que dizer aquilo que ela prova. Ela não tem que dizer aquilo de que ela não tem prova empírica. Então vamos dizer assim, essa já é uma conquista contemporânea. Hoje a ciência está muito mais humana, muito mais próxima do diálogo. Ao mesmo tempo,
com a sociedade pluralista em que nós vivemos, com a proximidade e o encurtamento das distâncias por causa da globalização e do suporte tecnológico, as religiões também se aproximaram, elas se conhecem muito mais hoje. Então, nesse sentido, as próprias religiões também tendem a se abrir para as conquistas da ciência. Pois é, e isso é muito importante, né, Frei Moço? Especialmente quando a gente fala, por exemplo, e o senhor domina bem a área, que é a questão da bioética, não é? Aquele seu livro, inclusive, não é? Bioética, para onde vamos, não é? Biotecnologia e bioética. Bioética e biotecnologia, para onde vamos, porque o que se vai vendo aí pela TV, o que vai, não é, se mostrando nos jornais, impressos, radiofônicos e assim por diante, quer dizer, mostra-se uma certa rebeldia, não quer saber de diálogo, dogmatismo, essa coisa toda, mas o caminho está mostrando justamente o contrário, né? Começam também a aparecer esses cientistas, esses homens da razão que começam a perceber também os seus limites, que não são absolutos em si. Perfeito. E algumas coisas curiosas. Por exemplo, o grande projeto Genoma Humano. Foi uma grande conquista. Afirmou-se com todas as letras, não é, de que o ser humano, ele na sua célula, o núcleo celular, ele é composto por 23 pares de cromossomos, sim, e seriam 23 mil genes, não é? Todas as letras. Não, se dizia antes que era 50, se dizia etc. E outras, digamos, afirmações categóricas que depois se voltou atrás. Bom, muito bem. Geron, não é, investiu maciçamente na terapia genética com embriões. Desde o começo, não é, a gente já dizia, como? Embrião tem DNA, material genético próprio, único, original e repetível. Agora, 10 anos passados, a Geron deixou de trabalhar com embriões, porque chegou à conclusão que não tem valor terapêutico. Não é? Muito interessante. Então, isso mostra como o verdadeiro cientista, ele também é capaz de fazer uma revisão de vida. Agora, uma outra coisa que me parece importante, aí dentro desse contexto, ciência, fé, o que é que você não deve pedir à ciência? Aí o Marcos vai me dar liberdade. Não peça o sentido último das coisas, porque não cabe a ela, isso cabe à religião, cabe à teologia, desvendar o sentido último. Por que Deus nos criou, como nos criou, etc. Isso não significa que você vai pôr data e nem processo como se deu no concreto. Agora, outra coisa, não peça uma visão global. Por quê? Aí vem a importância do diálogo interdisciplinar. Não peça uma visão global. O sociólogo, ele tem um certo ângulo, o psicólogo tem outro ângulo, o economista tem outro ângulo. Cabe justamente à teologia, isso já Paulo VI já dizia, num dos seus documentos, 40º ano, ele dizia, cabe à teologia conjugar de uma tal forma que nós tenhamos uma visão de conjunto das várias dimensões do humano e da realidade. Também não peça, mas ele já colocou assim com muita força, o Padre Marcos, só acentuando de novo, não peça certezas às ciências. Não é? Porque nunca há uma certeza absoluta, é sempre uma certeza relativa. Enquanto não se provar o contrário, não é? Então você pode afirmar isso, afirmar aquilo. Eu acho que por aí nós percebemos já alguns aspectos fundamentais do diálogo da fé e da ciência. Tá certo. Agora, o Padre Márcio, terminando aqui o nosso programa, caminhando aqui com uma mensagem final, quais seriam, então, os próximos passos? O Frei já colocou aqui os limites, não é? Mas quais seriam os próximos passos para que este diálogo ele possa continuar frutuoso, profícuo, mas, ao mesmo tempo, claro, salvaguardando os limites dos dois lados? Olha, seguramente, primeiramente, reconhecer a diferença. A fé fala a partir do seu terreno, ela tem seu campo hermenêutico. A razão, a ciência fala a partir do seu campo hermenêutico. São linguagens distintas e só podem falar a partir dos seus campos. Como o Frei Moser disse, a teologia, a partir da fé, ela vai falar das verdades últimas. Já a ciência, ela trata das verdades transitórias que ela demonstra, que ela prova. Uma não pode interferir na outra, tá certo? Mas reconhecer
a diferença e reconhecer o outro. Segundo, uma busca constante de aprofundamento. Então, nós precisamos de crescer na fé. Eu às vezes digo assim, olha, o Ocidente resumiu às vezes a experiência do Espírito no saber. Por isso é que o Frei Moser dizia, né? Às vezes a pessoa é pós-doutor, mas na fé ela está ainda ignorante, infantil. Exato. Porque ela sabe, mas a fé é experiência, é vivência, é descoberta do sentido da vida. Então, é preciso adentrarmos e aprofundarmos, estudarmos a experiência da fé, e é preciso também que os homens de ciência se abram para as novidades, para os juízos reflexivos da fé e da teologia. Olha, somente essa proximidade que poderá gerar um mundo mais humano e nos dar, quem sabe, elementos para dar respostas criativas aos desafios que aí estão. Tá certo. Frei Moser, por favor. Eu colocaria duas observações. Quando dei aquele exemplo da genética, etc., que mudou, eu me esqueci de um elemento importante. Se concluiu o projeto Genoma Humano 2003 com a afirmação categórica, não é, de que 97% do material genético é lixo, não serve para nada. Hoje, todos concordam que é no lixo que se encontram as pedras mais preciosas, daquilo que nós fomos, não é? E daquilo que os nossos pais foram e daquilo que os nossos antepassados foram, a espécie foi. Bom, isso era uma observação. Eu acho que um grande risco e que nós devemos enfrentar chama-se googlismo. Ou seja, que o Google te dá a resposta de tudo. Não, é ótimo, um instrumento como uma primeira informação, mas evidentemente que não é capaz de nos oferecer a complexidade da realidade. O ser humano é complexo, tudo na natureza é complexo. Você olha o universo, que complexidade. Ele usou muito a palavra complexidade e eu gosto também de usar. Então, um grande risco é o simplismo, a simplificação daquilo que na realidade é complexo. Finalmente, acho importantíssimo que nós saibamos nos situar no grande universo. Olhando, ninguém mais quase olha as estrelas, o firmamento. Você acha que você está vendo nada. Esse universo está em expansão. Isso parece ser científico, né? Está em expansão. E quando você achava, puxa, agora tantas milhões de astros, de estrelas, de galáxias, né? Você dizia, tem uma fonte de energia incalculável que constitui 97% do universo, né? Então, uma fonte de energia que ninguém sabe definir. Traduzindo, saber situar. Quem somos nós? Nós somos muito pequeninos diante da grandeza da criação. Agora, nós somos filhos e filhas de Deus. E aqui está a nossa grandeza. Tá certo. Olha, com essas palavras nós terminamos aqui o nosso programa. Claro, o debate continua, não é? Fé e razão, apesar aí das suas diferenças, mas a gente percebe que há muito mais convergência do que diferença. As diferenças não são barreiras, são riquezas, e é nesse diálogo que nós vamos caminhando, crescendo, não é? Para que possamos, de fato, sermos homens e mulheres dotados de fé, mas e, sobretudo, saber traduzir a realidade que está ao nosso redor e que nos desafia a cada instante. Então, um grande abraço, um ótimo final de semana para você. Espero que tenha valido e muito a nossa conversa. E até a próxima sexta, se Deus quiser.